Café Elétrico. Vem tomar um café com a gente. Olá pessoal, bem-vindos ao Café Elétrico da ABB. Uma série de vídeos com os temas mais eletrizantes e energizantes do mundo da eletrificação, empreendedorismo e inovação. Você pode assistir a nossa websérie Café Elétrico no YouTube a qualquer momento e rever os episódios com os temas mais relevantes para você. Já vai lá no canal da ABB Eletrificação e deixa seu like no vídeo. Inclusive, use o chat para deixar seus comentários ou perguntas para nós. Eu sou Marcel Serafim e hoje recebemos o coordenador de produtos de segurança Murilo Moraes e gerente-geral de HSE da ABB Eletrificação no Brasil, Marcelo Brancaleon. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Muito honrado de estar aqui nesse Café Elétrico com vocês. É um prazer. Bem-vindo, Murilo. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer falar sobre um tema tão relevante aí, que são soluções seguras e confiabilidade para as indústrias. Com certeza teremos uma aula hoje de segurança, tenho certeza disso. Murilo e Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês. Vai ser um prazer debater esse tema que é sensível a todos nós. No último ano, em 2021, foram registradas mais de 572 mil comunicações de acidente de trabalho no Brasil. Cerca de 30% a mais do que em 2020. Se analisarmos a fundo, esse é um número bastante expressivo e não importante e muito importante para nós e degradante em relação para a nossa economia. Agora, baseado nesse ponto, por que tantos acidentes? Acho que a gente pode começar falando, Marcelo, do seguinte ponto. Duas questões, comportamentais e análise de risco. Porque a partir do momento que eu tenho um acidente, eu tenho um evento, eu tenho alguém que tomou uma ação, consciente ou inconsciente, mas foi uma ação errada. E o que motiva essa ação errada? Então, muitas das vezes, as empresas pecam por não avaliar seus riscos e entender onde eu posso ter um acidente. Porque uma pessoa ela não vai se motivar, hoje eu quero ter um acidente. Né? Então, o que ela acontece? Ela vai se motivar, porque algo está falhando no sistema. Então, muitas das vezes, esse comportamento ele é derivado de alguma falha em algum sistema, seja de proteção, seja de procedimento, algo que a empresa possa melhorar e com certeza tem muita oportunidade para isso. Porque, querendo ou não, o número de acidentes é extremamente grande, né? E acidentes desde os mais simples até os fatais. E você falou um dado importante, os que foram reportados. Exato. Que são oficiais, porque a gente sabe que tem muita coisa que não é reportada. Então, realmente esse número pode ser maior e aí as oportunidades de análise de risco muito maiores. Bacana, Marcelo. Realmente seu ponto é interessante. Murilo, tem algum ponto adicional? Complementando o Marcelo Brancaleon, eu acho que tem um ponto muito importante dentro de todo esse contexto, né? Na minha opinião, um dos principais motivos hoje é a defasagem hoje do nosso parque industrial. O que isso quer dizer? Que nós temos muitas máquinas em operação antigas que não estão adequadas à NR12. Então, isso relativamente aumenta o índice de acidentes de trabalho. Um outro ponto muito importante, os níveis de investimento para adequarmos hoje uma planta fabril é muito alto, né? E isso faz com que retarde esse processo de adequação geral de todas as máquinas. Ok. Que tipo de máquina propriamente você está comentando, Murilo? Só para dar uma contextualizada. Legal. É um universo muito grande de máquinas. Nós falamos aí de prensas que oferecem riscos fatais, né? Há máquinas de panificação também oferecem riscos, mas são riscos mais leves. Okay. Né? Mas é um universo muito grande no geral. Então, ou seja, qualquer tipo de máquina que ela seja rotativa, vibratória, esteira, existe uma possibilidade e um risco que deve ser mitigado. Exato. Agora, quando nós trazemos isso para um cenário industrial, né? Cenário industrial tem uma série de riscos envolvendo desde o momento que você entra na indústria até o momento da sua saída. Quais são os principais fatores hoje que as indústrias deveriam se atentar para tentar reduzir esses índices? Marcelo, acho que é a sua especialidade isso, eu vou deixar você falar algumas horas aí. Não, imagina. O principal fator, Marcelo, é saber fazer a apreciação de risco. Então, hoje, as empresas não investem muito nisso. Então, elas não se preocupam. Elas acham que as pessoas... Ela está olhando para uma máquina, ela já vai entender tudo que aquela máquina pode traduzir de risco para ela. Mas isso não é verdade. Nós que atuamos nessa área, é muito importante que nós saibamos como avaliar estes riscos. Então, aí é o pulo do gato.
é onde eu consigo avaliar e já predizer algumas situações. E dessas situações eu vou traçar algumas medidas protetivas, né? Utilizando até, por exemplo, a hierarquia de controle. Eu vou poder substituir uma atividade fabril? Seguramente não. Mas como é que eu posso adaptar isso à realidade do trabalhador sem colocar ele só com um EPI, um equipamento de proteção individual? Então, neste momento, é muito importante que nós saibamos como fazer esta análise. Então, nesse momento, que tipo de máquina nós estávamos falando? Como o Murilo comentou, é uma panificação, é uma indústria elétrica, é uma indústria mecânica? Então, que tipo de risco aquela máquina pode oferecer? Que tipo de público vai atuar naquela máquina? Então, quando a gente tem essa interação, eu começo a predizer os riscos. A partir desse momento é que eu vou conseguir traçar as medidas de controle. Então, eu acho que esse é o maior pulo do gato. Às vezes a gente compra uma máquina sabendo todos os riscos dela, mas precisamos avaliar quem vai operar, qual é o ambiente envolvido, que tipo de público eu estou atuando, essa interação homem-máquina. É um robô? É uma máquina, uma prensa? É rotativa, não rotativa? Então, eu tenho que saber que tipo de movimentação e energia eu tenho envolvido. Eu posso ter um ar comprimido, eu posso ter energia elétrica, eu posso ter uma movimentação mecânica, um vapor. Então, cada ponto desse conta uma análise de risco. A nossa, por exemplo, chega a ter mais de 500 linhas de risco nas nossas fábricas hoje em Sorocaba. Então, quer dizer, é onde a gente vai medir o ponto a ponto para poder melhorar essa questão para o trabalhador. Pegando a fábrica de Sorocaba, Marcelo, recentemente a BB bateu um grande período sem acidentes. Exato. Quantos dias nós ficamos como um recorde da BB sem acidentes? Hoje nós estamos em torno de 1.200 dias sem acidentes na fábrica. Isso é um conjunto. Claro. Além de nós termos todas as nossas proteções de máquinas, mas eu tenho também um comprometimento de funcionários, de gestores. Então, é todo um complexo de pessoas e máquinas envolvidas dentro de uma análise. Com isso, é um sucesso. Não é um mérito da segurança, é um mérito da equipe, todos. da empresa. Que bacana. Quando nós falamos da parte industrial, pessoal, um ponto que eu pesquisei para conversar com vocês é que na década de 70 teve um aumento substancial, principalmente de acidentes dos membros superiores. Foi um momento de expansão industrial no Brasil. E principalmente devido às prensas. Foi nesse momento, foi editada uma portaria onde deu-se origem hoje a uma norma. Essa norma chama-se hoje NR12, né? Que ela era uma portaria do Ministério do Trabalho e agora, com as atualizações tecnológicas, passou pela NR12. Quais são os principais objetivos da NR12, pessoal? Só para que a gente possa contextualizar sobre segurança em NR12. O que é a NR12? Quais são os princípios objetivos dela? Bom, o principal objetivo hoje da NR12 é prevenir riscos, né, prevenir acidentes, né, no momento de utilização de um equipamento ou de uma máquina. Okay. Né? Ou seja, essa norma ela foi dedicada, existem diretrizes, né, para proteger a integridade e o bem-estar hoje do trabalhador. Okay. Então, ou seja, a NR12 ela foi 100% fomentada para evitar o acidente, Exato. Independente da situação. Pegando isso, Murilo, que você comentou, ou seja, da proteção das pessoas, tem algum ponto adicional, Marcelo, que você enxerga sobre essa questão da norma da NR12? Sim, Marcelo, essa norma, como você falou, ela vem de 70 para cá, de 78 para cá. Mas em 2010 ela sofreu uma reformulação total, porque até então se falava, vamos proteger máquinas. Como? Era grande interrogação. De 2010 para cá, ela traz um ciclo muito maior. Desde você ter um projeto, uma concepção, uma análise, uma apreciação de risco, os manuais, como fazer a manutenção, como fazer as prevenções. Então, você tem um ciclo bem grande de proteção nessas máquinas. Não era simplesmente falar assim, olha, tem que proteger. E ponto. Agora não, eu tenho vários requisitos que vão desde o manual a uma avaliação, uma apreciação de risco, uma determinação de controles, manutenção, manuais na língua, né, de quem vai operar as máquinas. Então, isso é uma coisa muito importante que veio, né, da NR12. Isso seria as medidas básicas exigidas pela NR12 ou não? Ou tem algo adicional que a NR12 prescreve como básico para a aplicação? Sim, eu acredito que sim. Porque tudo que a gente hoje pega para um nível de adequação, nicho de máquinas aí, né, de um parque fabril que tem que ser adequado, a gente tem que partir desses princípios. Né? Quais são esses princípios hoje? São as medidas de proteção colaborativas,
Né? O que são essas medidas de proteção colaborativas? Que são instalações de proteções físicas em áreas de risco. Né? Segundo, são as medidas administrativas, que são os treinamentos periódicos a dado problema, um treinamento para você utilizar a máquina, né, em geral. E, por último, a medida de proteção individual, que são a utilização dos EPIs. Ou seja, além do coletivo, você também tem o EPI. Exato. Tudo é importante na cadeia, Exato. não só o EPI. Né? O pessoal fala assim, eu estou com o EPI, estou protegido, mas não é só isso. Acho que você também tem a questão da coletividade, do senso comum da segurança, ele é um ponto fundamental. E você pode estar com uma luva e estar prensando a sua mão. É aí que a gente entra com os nossos dispositivos de segurança. Exatamente. Que aí, por exemplo, se eu tiver a intenção de me acidentar com um dispositivo de segurança, eu não consigo. É o sistema antifalha. Entendi. Exatamente. Ou seja, é adicionar mais uma barreira de proteção. Exato. Murilo, pegando esse gancho das mídias NR12, a sua experiência em a questão de segurança ela é bem forte e com certeza o Marcelo vai ter alguns casos para nos contar aqui sobre isso e depois até você opinar o que poderia ter sido feito. A pergunta é, Murilo, com a sua experiência hoje, o que as empresas estão utilizando para melhorar esses índices agora olhando a parte realmente de proteção de equipamentos e quais são os dispositivos mais aplicados na indústria? E aí depois eu passo já para o Marcelo para ele dar um exemplo de algum caso que ele lembra, né, para que a gente possa contextualizar isso. Legal. Esse é um ponto muito importante, Marcelo. A gente acabou de falar das 3 medidas básicas hoje da NR12. Eu acho que as empresas estão puxando cada vez mais, tentando implementar cada vez mais essas 3 medidas que são essenciais dentro de qualquer planta fabril, né? E a gente vê uma movimentação muito grande em treinamentos, reciclagens, ferramentas que possam ali ajudar no processo produtivo e também evitem riscos dentro das indústrias hoje, né? E esse é um ponto, ou seja, né, as empresas elas estão preocupadas atualmente, né, com a segurança do trabalhador. Né? Isso também é até um ponto muito interessante que num passado nem tão distante isso não era uma realidade, infelizmente. Né? Falando um pouquinho da parte dos dispositivos mais usuais hoje dentro da indústria do modo geral, né, tanto para adequação de máquinas antigas quanto para a fabricação de máquinas novas, eu acredito que o principal dispositivo seja as chaves de intertravamento. Ok. Né? O que essas chaves fazem? Elas são responsáveis por monitorar uma porta ou um acesso perigoso. Né? Um segundo dispositivo que vale muito a pena mencionar são os dispositivos de parada de emergência, que são os botões de emergência e as chaves de emergência tracionadas por cabo. Mas não é uma chave de emergência qualquer, aquele botão que nós usamos no painel elétrico, certo? Não, exatamente. É uma chave para transportadores, né? Porque por norma é pedido a utilização de um botão de emergência a cada 1 metro. Ok. Né? Como você tem um transportador, às vezes, que chegam a 10 quilômetros, você não vai colocar um botão de emergência a cada 1 metro. Bom, isso se torna inviável em questão de custos. Né? Agora, já com uma chave de emergência, em qualquer ponto, você tem um cabo na extensão inteira do transportador e em qualquer ponto você pode fazer o acionamento dessa emergência, dessa situação de emergência. Ok. Né? Tem até um vídeo muito interessante, aliás, não é nada interessante, né? Mas acho que muitas pessoas viram, que é um vídeo de 2 operadores trabalhando num triturador de plástico. Ok. Né? Num dado momento, como são cintas plásticas, num dado momento uma parte da cinta laça a perna do trabalhador. Nossa. E joga ele para dentro da máquina. O operador que está ao lado tenta puxar, ele vê que ele não consegue, ele vai e aciona o botão de emergência. Então, numa situação nesse sentido, o botão de emergência é crucial, né? E se ele não aciona esse botão de emergência, esse operador poderia vir a óbito. Então, é algo muito... Ou seja, um produto salvou uma vida. Ou seja, Exatamente. a NR12, com todas as premissas de segurança dela, conseguiu salvar uma vida. Exato. Agora, Marcelo, tem algum caso que você lembre que possa ser emblemático para você e a gente possa compartilhar? Não precisa nem falar o nome das empresas, mas pela sua experiência que é de muitos anos, você pode Marcelo. compartilhar? Recentemente eu estava investigando um acidente que não foi um acidente por uma sorte muito grande, é o que nós chamamos de um high potential, né, um alto potencial de acidente, mas nós tivemos uma manutenção numa célula onde um robô alimentava a máquina com chapas metálicas e a pessoa adentrou a cortina de luz. Essa cortina interrompeu o funcionamento do robô, mas ela foi fazer um serviço dentro desta área onde o robô estava inserido. Alguém passou e viu, por que esse robô está parado? Foi lá e ligou a chave, ele rearmou o robô.
E nesse momento, ao pegar a chapa e movimentar, passou muito perto da jugular. Então, assim, por muito pouco essa pessoa não veio a óbito. E aí nós fomos entender que não havia sido previsto na análise de risco um sensor de presença. Porque por mais que eu armasse a cortina de luz, o robô, sentindo a presença de uma pessoa, ele não iria trabalhar. Então, ou seja, ele tinha a cortina de luz e a cortina de luz parou o robô. E ele Exato. desligou a chave. Mas a pessoa passou, não viu, foi lá e religou a chave e falou, não está funcionando, deixa eu Exato. religar. Porque também não seguiu um procedimento de lockout e tagout. Exatamente. Então, nesse interim, por uma dupla falha, poderíamos ter levado a óbito uma pessoa. Muito facilmente, porque o robô é um ser programado. Exatamente. Ele vai repetir sempre Ele a vai mesma repetir tarefa. o movimento. Então, se ele não tivesse sensor de presença, né, que o Murilo comentou, a gente teria uma fatalidade. Agora, Murilo, esse caso que o Marcelo comentou, existe algum dispositivo adicional que poderia ser colocado, não só a cortina de luz, não só o botão desliga e desliga ou de emergência? Tem algo adicional que poderia ter evitado esse acidente? Sim, sim, Marcelo, nós temos. Bom, o princípio de funcionamento do robô, realmente, ele tem um movimento muito perigoso, né? Devido ali à velocidade de deslocamento entre os eixos, né? Ainda mais se pegar um material cortante, como o Marcelo mencionou, né? O que a gente poderia ter feito numa situação dessa? Primeiro ponto, colocar um tapete nessa área de risco. Isso impediria que alguém ligasse a máquina com alguém dentro da zona de risco. Que tipo de tapete é esse? Um tapete de segurança. Ah, de segurança. Isso, exatamente. Como ele funciona, só para eu entender. Esse tapete de segurança ele tem duas placas, né? Que quando tem algum objeto que pese mais de 15 quilos em cima desse tapete, ele sela as duas placas, gera um contato, o relé entende que naquele momento a máquina não pode partir. Ah, ok. Então, Entendi. é um relé também monitorado por uma interface de segurança certificada. Tá. Né? O que o pessoal vem utilizando muito hoje? Cortina também na horizontal. Ao invés de você colocar a cortina de pé, você coloca a cortina na horizontal. Então, qualquer nível, qualquer presença que ela detectar, automaticamente ela não vai deixar o robô partir. Eu acho que nesse sentido a gente poderia mitigar esse tipo de problema. Sensores também de presença, eu acho que seria um outro ponto. Ou seja, o tapete e os sensores, como o Marcelo comentou. Exatamente, exatamente. Tá. Ali, nesse contexto geral, né, obviamente a gente tem proteções físicas ao redor do robô, né? Se isso não impedir, não engessar o processo, se isso impedir e engessar o processo, nós podemos colocar as cortinas de luz. Entendi. Que ela faz a mesma função protetiva do robô ali no momento que ele estiver trabalhando. Tá? Ou seja, além das proteções físico-mecânicas, tem a questão comportamental, como o Marcelo falou. Não adianta nada você ter o melhor dispositivo de Exato. segurança e o comportamento não for seguro. Exatamente. Tá bom. Agora, Murilo, tem alguma situação onde você consiga verificar ou fazer um double check? Porque muitas vezes, eu já presenciei isso na minha época de engenharia, o pessoal tenta burlar o sistema de segurança. Com um jumperzinho, trava o sensor. Existe alguma forma que você consiga fazer uma verificação visual rápida de um sistema sobre a comunicação dos equipamentos, do botão de segurança ligado com o sensor, ligado com a porta, ligado com a trava, e ele consiga adentrar de uma forma mais rápida ao sistema, fazer uma dupla checagem? Uma dupla checagem. Hoje existem soluções dinâmicas do mercado, Marcelo. O que eu digo com uma solução dinâmica? Você pode incorporar diversos dispositivos dentro dessa solução, independente do sinal dele. Ele pode ser monitorado por uma única interface, que é essa interface a própria que faz esse nível de redundância. Se eu tenho um contato selado em um botão de emergência, um exemplo aqui, essa interface ela vai verificar e você vai ter que fazer todo o procedimento de reset, de rearme, você vai ter que rearmar essa botoeira de novo, pressionar o botão de reset para você conseguir startar a máquina novamente. Isso se o problema não persistir, é claro, né? Mas existem soluções no mercado que você consegue fazer isso. E a ABB em si, ela tem uma solução que é o sinal dinâmico, e falando em específico, né, que você consegue monitorar até 30 dispositivos em categoria máxima de segurança. Então, esse é um dispositivo que, querendo ou não, em níveis de investimento, ele fica muito mais barato ali, trazendo uma solução, né, do que comparando as soluções hoje que nós encontramos em mercado. Inclusive, Marcel, isso é um dos capítulos da NR12. Isso que o Murilo comentou, onde a gente tem que avaliar as possibilidades de burlas de sistema. Interessante. Isso tem que ser composto na análise de risco, para daí entrarmos com soluções como o Murilo trouxe. Que aí eu consigo, se a pessoa tiver a intenção consciente ou inconsciente de querer estar motivada a cometer um erro, ela não consegue. O sistema vira antifalha. Entendi. Bacana. Então, ou seja, você consegue adicionar um ponto Exato. também de análise. Agora,
Dentro da BB, eu sei que tem uma máquina que nós aplicamos todos os conceitos de segurança, que fica aqui na nossa unidade de Sorocaba, onde nós fazemos as produções de painéis de média tensão. Vocês estiveram lá semana passada, que eu sei. O que nós temos lá dentro dessa máquina, Murilo, que o Marcelo te apresentou sobre segurança? Legal. Então ali a gente tem um universo de produtos ali, né? Desde botões de emergência até um bumper, que não é tão comum ser utilizado no mercado. O que é um bumper? Bumper, ele é muito utilizado para carros transportadores ou carros de movimento que tem, querendo ou não, uma massa muito grande. Ok. Né? Por quê? Se a gente utiliza ali uma cortina de luz ou algum sensor próximo, dependendo do nível de inércia desse carro, ele não vai parar. Okay. E a pessoa pode entrar embaixo desse carro. O bumper ele já é uma almofada, literalmente uma almofada que tem alguns micros internos, né? Que a partir do momento que ele bate, ele absorve o impacto, ou seja, ele não vai empurrar e nem jogar para baixo. Okay. Então, primeiramente, ele absorve o impacto. Esse é o principal dispositivo que nós encontramos ali nessa linha de produção. É uma linha fantástica, inclusive. E os robôs também, dentro dessa linha, né, que são os robôs que fazem algumas partes de montagem de alguns painéis totalmente seguros, com cortinas de luz, os acessos que são enclausurados, né, que existem proteções físicas com as chaves devidas de intertravamento, botões de emergência espalhados ali pelo guarda-corpo, as proteções físicas que são um pouco mais abertas para não impedir e nem engessar o processo, que em dado momento, querendo ou não, o trabalhador ele precisa adentrar a linha. Né? Então, todo esse nível de visualização do painel, como ele é montado, então é muito, muito bem feita a adequação ali que foi feita naquela planta. Inclusive, parabéns, né, Calico? Imagina. E não só para a parte de produção mecânica, nós também temos, nos testes elétricos dos nossos produtos, dos nossos painéis, também temos os sensores. Então, no momento que eu vou adentrar com os técnicos ensaístas, nós também fechamos isso com sensores. Então, uma pessoa desavisada, que ela queira adentrar acidentalmente, apesar de ter toda a sinalização, se ela abrir a porta, o sensor desarma, eu derrubo toda a energia. Todo o teste. Todo o teste. O pessoal vai ficar bastante feliz Muito feliz, com o teste. Mas ninguém vai morrer. Esse ninguém se eletrocutar. Exato. Né? Então a nossa segurança vai estar garantida. Que bacana, pessoal. Bom, estamos chegando no finalzinho do bate-papo. Eu gastaria mais algumas horas falando com vocês. Marcelo e Murilo, o que você pode compartilhar para o pessoal que está nos assistindo sobre segurança? O que eles podem fazer inicialmente para tentar evitar os acidentes, principalmente na parte industrial? O que vocês podem compartilhar com eles no nosso finalzinho, no nosso bate-papo? Inicialmente, né, Marcelo, acho que é a questão do risco. Acho que muitas empresas, às vezes, pecam por fazer uma análise de risco muito simplista. E eu sei que leva um tempo, eu sei que demanda pessoas experientes para fazer isso, mas o investimento numa boa análise de risco vai trazer não vai trazer um retorno financeiro, mas vai fazer com que a empresa evite perder dinheiro numa ação, num acidente, numa parada de fábrica. Então, esse ponto primordial é a análise de risco. E a partir da análise de risco, né, Murilo, a gente tem as questões das medidas de controle, né? Exatamente. O que eu acho muito importante, né, até um dado para a gente trazer aqui para o nosso bate-papo. Os maiores índices de acidentes estão localizados em micro e pequenas empresas. O que isso quer dizer? A falta de instrução, às vezes, atrapalha muito. O pessoal não tem instrução, não sabe nem o que é NR12, principalmente o que a gente falou. A gente tem muitos equipamentos e máquinas em padarias. A gente vai chegar para um dono de uma padaria, você sabe que ele não vai saber o que é isso. Então, devido a isso, o critério principal é as pessoas entenderem como a NR12 funciona. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, apreciação de risco, como o Marcelo bem comentou. Então, esse é um ponto crucial. Por quê? Nessa apreciação de risco, nós vamos verificar se a máquina tem um movimento perigoso. A partir do momento que ela tem um movimento perigoso, ela tem que ser enquadrada imediatamente na NR12. Segundo ponto, a frequência de exposição a esse risco. Isso é muito importante. E o terceiro ponto é o grau, a severidade desse risco. Ele é um risco reversível? Não é? Então, todo esse contexto deve ser analisado e levado em consideração no momento ali que a gente tem alguma máquina perigosa. Fantástico. Bom, ou seja, micro e pequenas empresas atentem-se a esses fatores e contratem, busquem consultores ou busquem empresas que tenham e possam ajudar a você a minimizar esses riscos. Exato. Marcelo, Murilo, muito obrigado pelo bate-papo, foi fantástico, foi sensacional. Marcelo, alguma palavra adicional que você queira compartilhar? Só agradecer, Marcelo, aí pela honra de estar aqui com vocês, né?
essa oportunidade de compartilhar essas informações. Muito obrigado aí pelo convite. Foi um prazer, Murilo. Obrigado pelo convite, é sensacional estar compartilhando conhecimento aqui, aprendendo cada vez mais também, com o Marcelo principalmente, né? Vice-versa. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse episódio Café Elétrico da BB. Acompanhe os novos episódios nas mídias sociais ou em nosso canal do YouTube, ABB Eletrificação. Inclusive, visite nosso site new.abb.com.br e também a nossa loja virtual, loja.abb.com.br. Te espero no próximo episódio. Até lá!